Bom dia, meu nome é Raquel Nascimento, sou acadêmica em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, faço parte do programa Ensinar no Polo de Araioses e vos convido a conhecer as nossas belezas e riquezas naturais. E dando início ao nosso vídeo da matéria de História da Literatura, vamos falar um pouco sobre uma das escolas literárias, o naturalismo. Quando falamos em naturalismo, nos remete à natureza, mas não é bem isso que nós vamos estudar, certo? No naturalismo, não é que vamos deixar a natureza de lado. Fala um pouco até da natureza, mas nós vamos falar do homem, sempre de uma forma objetiva. Até podemos dizer que científica, porque a ciência vai ter tudo a ver com a literatura. Agora nós vamos fazer uma contextualização do que o naturalismo nos remete. Quando falamos do contexto histórico do naturalismo, também é o mesmo contexto do realismo. Aí, na segunda metade do século XIX, nós vimos muitas manifestações, muitas transformações. No Brasil também ocorreram essas transformações, mas isso nós vamos deixar para a segunda metade do vídeo. O naturalismo foi um estilo de época da metade do século XIX para o final desse século. Seu surgimento está associado à publicação, em 1859, do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que revolucionou o pensamento científico na segunda metade do século. Nesse livro, Charles Darwin provocou uma grande polêmica, pois ele contrariava o pensamento que vinha sendo defendido. Esse pensamento era que a ideia que a humanidade era uma criação divina, ou seja, segundo a Bíblia, Deus criou o homem do barro, a sua semelhança, e depois fez o homem da costela de Adão. Mas para Darwin, segundo ele, o ser humano foi o resultado de um processo de evolução. Para ele, é como nos dias atuais estudamos. O ser humano originou-se do Homo, o que hoje chegou a ser o Homo sapiens, originou-se do macaco e vem sendo a sua evolução. Os escritores naturalistas usavam a ciência como base de composição de seus personagens. Nesse tempo, diferenciavam-se dos realistas. Nós temos também as principais características do naturalismo, que a ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. As personagens eram vítimas do determinismo, condicionadas por raça, meio e momento histórico em que viviam. Também tem com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram construídas nessa perspectiva. As classes mais pobres tornaram-se protagonistas, objeto de análise do escritor naturalista. Também podemos dizer que a análise psicológica realista tornou-se importante com a prevalência das motivações biológicas. O instinto sexual sobressaiu-se a todos os outros em oposição à capacidade racional das personagens. As obras apresentam uma sexualidade explícita, o que chocou o público romântico da época. A mulher foi tratada como histérica, a pessoa negra como inferior e o indivíduo homossexual como doente. As condições subhumanas de vida e de trabalho, as personagens perderam a humanidade e foram dominadas por seus instintos animais,
que muitas vezes até eram citados como partes de animais, o que deixou a sociedade na época chocada, pelo modo como os naturalistas escreviam. Essas são as principais características da escrita naturalista. Dando continuidade à escola literária naturalismo, também vamos falar sobre os autores, tendo dois como principais autores no naturalismo, Émile Zola e Eça de Queiroz. Vou apresentar primeiramente o Émile Zola, que ele foi um consagrado escritor francês, considerado o criador e representante mais expressivo dessa escola literária. Sua grande obra foi Germinal, de 1885, que elevou a estética e a descrição naturalista a um novo patamar de realismo e crueza. Esse romance é minucioso ao descrever as condições de vida subhumana de uma comunidade de trabalhadores de uma mina de carvão na França. Para ele fazer esse livro, para ele escrevê-lo, ele passou 2 meses trabalhando como mineiro na extração de carvão. Viveu durante todo esse tempo nas condições desumanas que esses trabalhadores se encontravam, para sua grande obra Germinal. Também na Europa, podemos citar o escritor e diplomata português José Maria de Eça de Queiroz, ou mais conhecido como Eça de Queiroz, autor de grandes romances, que eu vou citar para vocês dois, como Os Maias, que foi considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. O outro é O Crime do Padre Amaro, de 1875. Essa obra conta a história do jovem padre Amaro, que apaixonou-se por Amélia, filha da senhora Joaneira, que no decorrer do romance descobrimos que essa senhora é amante do cônego Dias, que, ironicamente, tinha sido mestre de moral de Amaro no seminário. Nesse livro, o autor mostra dois ambientes corruptos: a casa da senhora Joaneira, que é o lugar onde encontram-se esses amantes, e também o ambiente eclesiástico, que sem dúvida é uma evidência de crítica do autor. Eça de Queiroz é considerado um dos maiores escritores de língua portuguesa do século XIX. É notável pela originalidade e riqueza do seu estilo e linguagem do realismo descritivo e pela crítica social constante nos seus romances. Meu nome é Emanuele, eu sou acadêmica no curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Estarei apresentando sobre o naturalismo no Brasil. O naturalismo, um movimento literário que floresceu no século XIX, trouxe um novo olhar para a união de ciência e arte. Ao contrário de movimentos anteriores, ele buscava retratar a realidade e a crueza, evidenciando os aspectos mais sombrios da natureza humana. Características do naturalismo brasileiro. O naturalismo no Brasil possui características próprias que o diferenciam de sua versão europeia. Um dos focos principais dos autores naturalistas brasileiros era a exploração da realidade social, especialmente das camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade. Essas obras frequentemente abordavam temas como a desigualdade social, o racismo e as tensões entre os diferentes grupos étnicos. Além disso, havia um profundo interesse pelo comportamento humano, visto como um reflexo das condições de vida e do ambiente em que os personagens estavam inseridos. O Brasil, com sua complexa realidade social, ofereceu um cenário rico para a produção naturalista. Em suma, o naturalismo trouxe à tona uma visão do ser humano como parte de um grande experimento,
onde as forças da natureza e da sociedade moldam nosso destino. No Brasil, essa corrente literária deixou uma marca indeleável, ajudando a formar uma literatura que não tem medo de encarar a realidade, por mais dura que ela seja.